Oi, hoje a gente vai fazer essa light stick do Artemis, ou Artemis, eu não sei como fala o nome desse grupo, acabei de perceber isso. Alguém me pediu nos comentários de algum vídeo pra fazer essa light stick e eu só perdi o comentário, mas enfim, eu tô fazendo primeiro os moldes e essa tira aqui vai ser só um dos lados, a gente vai repetir ela algumas vezes. Também fiz de um tamanho que comporte a caixinha do fio de LED. Peguei qualquer coisa redonda pra fazer o molde da peça que vai no meio. Esse tem mais ou menos esse tamanho, mas eu acho que dá pra fazer um pouco menor, porque no final eu acho que ficou um pouco grande. Vou marcar aqui no molde também a altura onde vai ficar essa peça circular, mais ou menos 5 centímetros. Também vou marcar a altura da caixinha do LED, que é pra eu saber o espaço que ele vai ocupar, né? E mais tarde vai fazer sentido. Pra fazer aquela parte do arco, dos lados, eu vou usar essa régua curva aqui. Eu não lembro exatamente qual é o nome, mas é uma régua curva, pra fazer curvas. Fiz um esboço ali na mão e depois eu fui passando com a régua por cima pra ficar mais certinho. Também peguei a tampinha de um marca-texto pra fazer a parte da bolinha ali na ponta. E assim, todas essas medidas aqui eu chutei, sabe? Tanto que eu acho que no final podia ter feito um pouquinho menor. Também fiz o molde do coração que vai no meio. São basicamente esses formatos que a gente vai usar. E esses balõezinhos aqui são pra montar os diamantes que vão ficar na parte de cima. Recortei todos os moldes e agora eu vou passar pro material que a gente vai usar de fato. Vamos começar com papel paraná para fazer a base da estrutura. Aquela primeira tira que a gente fez, eu vou passar pro papel uma do ladinho da outra 7 vezes. Na verdade eu fiz 8, depois eu vi que ficou muito grande e depois eu tirei uma parte. Vou passar o estilete em cada divisão dessa sem cortar completamente. É só para fazer uma marca mais profunda e a gente conseguir dobrar. A original tem um cabo mais redondinho, né? Mas essa aqui vai ser uma versão mais retinha. Separei as tiras só na parte de baixo para tentar dar um formato um pouco mais parecido com a original, mas se você não quiser, você não precisa, você pode fazer um negócio mais retinho, mais certo. Porque depois eu tive um pouco de dificuldade para montar, porque eu separei essas tiras na parte de baixo. No final ficou assim. Essas partes que estão mais rabiscadinhas eu vou separar, porque vai ser a parte da tampa da caixinha do fio de LED. A caixa da pilha, então ela tem que ser removível. Também fiz o círculo no papel paraná. Essa parte aqui vai dentro do tubo que a gente está montando. E esse aqui é o primeiro teste. Eu prendi só com fita crepe e fui medindo para ver como que ia ficar. Eu achei realmente que estava muito grande e eu fui tirando algumas tiras até ficar do tamanho que eu achei que ficaria bom. Enfim, eu decidi fazer desse jeito. A caixa da pilha vai mais ou menos no meio do tubo, a outra parte eu tirei porque vai ser em cima da tampa. E essa parte da tampa a gente tem que tomar muito cuidado para não prender, não colar, não cobrir nenhum encaixe, porque senão a tampa não vai fechar de jeito nenhum. Essas laterais da tampa, por exemplo, eu tirei porque estava cobrindo o fecho. Fiz um buraco no meio do círculo que a gente tinha recortado, porque é por aqui que a gente vai passar o fio de LED, para a luz ficar concentrada na parte de cima da light stick. Logo depois eu encaixei ele no lugarzinho dele, que é ali na parte de cima. E nesse momento aqui eu ainda tava só montando, prendendo com fita crepe para ver se ia dar certo. Depois dos ajustes, a estrutura da base ficou desse jeito. Vou montar a tampa da caixinha. Ela tem que ficar dobrada assim para poder encaixar certinho, e por isso eu passei cola nessa divisão, que é para ela continuar dobrada e não desdobrar. Agora sim, vou colar a caixa do LED no lugar certinho dele, e eu passei cola só nas laterais, tomando muito cuidado para não passar cola em cima do fecho da tampinha. Quando a gente cola os dois lados da caixinha do LED, a estrutura já começa a tomar forma. Vou colar agora a parte da tampa na tampa. Coloquei um pedacinho de papel ali no meio e vou preencher esses espaços com cola, que é para não ficar molengo. Vou juntar as duas laterais com cola quente pra gente fechar o tubo dessa estrutura. E eu fui fazendo alguns ajustes, alguns remendos com pedacinhos de papel paraná para ficar mais no formato que eu queria que ficasse, porque como eu falei, eu tive alguma dificuldade nessa parte de baixo. Para evitar isso, é só você não separar a parte de baixo do jeito que eu fiz. Agora a gente vai arrumar o fio de LED na parte de cima ali do tubo. É bom evitar embolar de qualquer jeito para o fio não quebrar, mas deixa uma parte do LED para fora pra gente colocar na parte do diamante. Vamos montar essa parte agora. O molde de balãozinho, a gente também vai repetir ele 8 vezes, um ladinho coladinho no outro, desse jeito. E eu tô fazendo num acetato branco, mas dá pra fazer de papel também, eu acho. Fica mais frágil, mas ainda assim é um material que dá pra passar a luz. E como essa parte é branca, dá pra fazer com papel mesmo, com outro material. Agora a gente tem que ir dobrando essas divisões para dar o formato do diamante. E dobrando com a régua eu acho mais fácil, porque aí fica tudo certinho, retinho. Agora a gente tem que colar essas laterais, dobrar cada abinha da parte de baixo e ir colando cada uma. E
E essas abinhas da ponta a gente vai dobrar pra fora. Vamos ter que fazer também uma espécie de tampa pra parte de cima do tubo, então eu vou passar também pro acetato e cortei um círculo no meio que é para encaixar o diamante branco. Vamos passar as abinhas que a gente dobrou do diamante por dentro do círculo que a gente cortou e ir colando cada uma na tampa desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim e a gente tem que separar uma parte do fio e colocar dentro do diamante. Assim, você não precisa se a luz for super forte, mas como esse fio tem umas luzinhas assim bem pequenininhas, eu achei que seria melhor se eu colocasse um pouquinho na parte do diamante também, ia ficar mais bonito. E a gente precisa fazer um diamante transparente para colocar por cima desse, exatamente do mesmo jeito que o diamante branco, só que o molde é um pouquinho maior, na verdade 1 centímetro maior. E nesse caso a gente tem que colocar o diamante branco dentro antes de fechar a lateral. E em vez de dobrar as abinhas para fora, a gente vai dobrar para dentro e colar na parte de cima da tampinha. Vamos agora colar a tampinha no lugar dela e cobrir toda a parte feita com papel paraná com mais acetato branco. Se você quiser, você pode só pintar com tinta acrílica, mas o acetato eu acho que ele dá um brilho de plástico que eu acho que fica mais bonito, sabe? Eu cortei várias tirinhas e fui colando por cima da estrutura toda. Mas eu deixei para cobrir por último as laterais onde vão ficar os arcos. Para eu conseguir medir certinho onde eles iam ficar, eu também recortei eles no papel paraná e vou cobrir com o mesmo acetato. Preenchi as laterais com cola quente para não ficar um buraco ali vazado, sabe? E depois eu pintei com tinta acrílica branca para o acabamento ficar um pouco mais bonito. Também fiz uma tampinha para a parte de baixo, separando a parte da caixinha com a parte da tampa e deixando o espaço do interruptor. Vou colar os arcos agora no lugar deles, eu deixei um espacinho no acetato para poder encaixar certinho e não ficar muito diferente a altura. Cortei 2 pedacinhos de palito de churrasco para colocar ali embaixo para segurar o arco, né? Eu ia fazer com papel paraná também, mas eu achei que o palitinho ia ficar mais forte. A parte do coraçãozinho que fica no meio, a gente pode pintar também com tinta, mas eu resolvi cobrir com EVA. E eu cortei com 2 formatos, um pouquinho menor do que o outro, para fazer esse relevo aqui, sabe? E também cobri as laterais com uma tira bem fininha. Ficou desse jeito. E com o mesmo EVA a gente vai fazer aquela pena que fica pendurada do ladinho. Eu desenhei mais ou menos como eu achei que era, mas no final a gente só precisa realmente do molde de um dos lados, porque depois a gente pode dobrar no meio e cortar junto, porque aí os dois lados ficam iguais. Depois é só passar pro EVA e recortar. Eu fiz 2 porque o meu EVA era bem fininho e eu queria que ficasse um pouco mais grosso. Vamos precisar também de um barbantinho para colocar na ponta da pena e poder pendurar ela ali no arco, do jeito que é na original. Eu colei com cola quente mesmo, dava para furar e amarrar, mas pode ser que arrebentasse, então eu colei assim. E eu achei que ia ficar mais seguro e mais resistente. Também coloquei uma tira de EVA branco por cima para dar esse acabamento. Cortei mais um pedacinho, um quadradinho de EVA branco, fiz essa fenda em cima, passei o barbante por dentro da fenda e colei ali também para fazer o acabamento na parte de cima. Amarrei a peninha no lugar dela e eu vou pintar o coraçãozinho, né, escrever com tinta acrílica e colar ele também no lugar dele. Meio que já tá pronto, mas a graça de ter uma light stick feita em casa é que você pode decorar ela do jeito que você quiser, sem nenhum peso na consciência de estar estragando uma coisa que foi super cara. E é isso. Bom, esse vídeo já tá muito grande, então eu vou deixar a parte da decoração dos lacinhos para um vídeo secundário, caso vocês queiram. Se você estiver vendo no YouTube, provavelmente esse vídeo vai estar na parte dos shorts. E caso você tenha achado essa light stick caseira super legal, mas não quer ter o trabalho de fazer ela você mesmo, essa peça aqui vai estar à venda na minha lojinha. Você pode seguir lá e pedir por DM, mas eu não vou fazer outra, então corre se você quiser que seja sua. Obrigada por assistir até aqui, por enquanto é isso. Beijo, tchau!